Boa noite. Fernando Lopes Rodrigues Sebastião, natural de Mortágua, nascido a 10 de fevereiro de 1958, é professor coordenador de nomeação definitiva da Escola Superior de Tecnologia de Viseu, tendo nela iniciado as suas funções em agosto de 1988. É licenciado em Engenharia Eletrotécnica pela Universidade de Coimbra e mestre em Políticas e Gestão do Ensino Superior pela Universidade de Aveiro. Foi vereador da Câmara Municipal de Mortágua de 1983 a 1988, tendo de setembro de 1984 a maio de 1985 exercido as funções de presidente do município. Foi vogal da Comissão Instaladora da Escola Superior de Tecnologia de Viseu, de 88 a 95, foi presidente do Conselho Diretivo da mesma escola de 95 a 2005 e é presidente do IPV desde 15 de setembro de 2008. Contas feitas, uma vida, 23 anos a servir no ensino superior de Viseu. Engenheiro Fernando Sebastião, primeira questão. No início do novo ano, quais os principais desafios que se colocam ao IPV numa altura em que está em cima da mesa a reestruturação do ensino superior? Neste momento nós vivemos um período de facto de grande instabilidade em relação ao ensino superior, porque não é muito claro, não há neste momento uma ideia clara daquilo que possa vir a ser a tal chamada estruturação da rede. Aliás, eu tenho dito que esta necessidade que é falada por muitas personalidades, eu acho que há aqui um equívoco, porque eu acho que a rede que nós temos é uma rede adequada às necessidades do país e se nós quisermos cumprir as metas que estão previstas na Agenda 2020, inclusive até poderia ser de algum modo insuficiente. De qualquer modo, o nosso objetivo neste período é, de facto, conseguir ultrapassar esta situação de crise que o país atravessa e que as instituições de ensino superior atravessam sobremaneira, e conseguir que o Politécnico se continue a afirmar como polo de desenvolvimento, como pilar importante para o desenvolvimento da região, com as diversas valências que tem, continuando a fazer o trabalho sério que tem feito ao longo deste tempo, com o prestígio que tem conseguido granjear. E de facto o IPV existe porque é preciso para os nossos agentes dar resposta àquilo que são as solicitações dos nossos agentes económicos, sociais e culturais, e sendo o Politécnico a única instituição pública de ensino superior tem essa responsabilidade e é por isso é que tem essa oferta variada de oferta formativa nas várias áreas das tecnologias, da saúde, da educação, das ciências agrárias, da gestão, porque de facto somos solicitados para dar resposta a muita gente, a muitas instituições, ao contrário de outras zonas do país onde existem mais do que uma instituição de ensino superior. Portanto, quando se fala de especialização, nós temos que ter preocupação de qualidade, mas ter várias valências para dar essa resposta. Qual a posição do Instituto Politécnico de Viseu em relação à possibilidade de poder vir a ser integrado na Universidade de Aveiro? A nossa posição é claramente contra. O Instituto Politécnico de Viseu tem atualmente cerca de 6.000 alunos, tem uma dimensão semelhante às tantas universidades do interior do país, tem de facto massa crítica, tem evoluído muito em termos de qualificação do corpo docente, está numa região de facto com uma dimensão bastante grande, as instituições que existem de ensino superior mais perto estão a cerca de 80 a 100 km, portanto eu julgo que nós temos espaço e dimensão que garantem a possibilidade, com qualidade, de mantermos a nossa autonomia sem estarmos ligados a qualquer outro tipo de instituição, designadamente a Universidade ou a Universidade de Aveiro. Qual é o impacto que poderá ter para o Instituto Politécnico de Viseu a redução da taxa de natalidade verificada nos últimos anos? Eu diria que esse impacto é natural que ocorra dentro de 8, 10 anos. Neste momento, os problemas da falta de candidatos, que se têm refletido principalmente nos últimos 2 anos, não tem tanto a ver com a taxa de natalidade. Pode ter alguma coisa, mas esse fator tem um peso, julgo eu, muito, muito baixo, porque há cerca de 100.000 estudantes em condições de se candidatar ao ensino superior e no corrente ano só se candidataram 42.000. Ou seja, cerca de 40% dos potenciais candidatos é que foram que efetivaram a sua candidatura. Ou seja, há aqui um grupo muito grande de pessoas que concluíram o ensino secundário
que podem ser e que deviam ingressar no ensino superior. Portanto, não há falta à partida, não há falta de jovens para ingressar no ensino superior, o que há outras razões, que poderão ser razões de caráter económico, de situação económica, dificuldades financeiras que as pessoas tenham. Pode ser, inclusive, a ideia de que, uma vez que a taxa de desemprego é elevada, mesmo nos jovens licenciados, começa em algumas áreas a ser bastante elevada. Pode haver também aqui a ideia que não vale a pena estudar, porque não há nenhuma vantagem em estudar, porque a pessoa depois acaba um curso e fica desempregado. Mas, fundamentalmente, a redução que houve nos últimos 2 anos teve a ver apenas com razões do tipo administrativo. Deixa-me perguntar-lhe uma coisa que me ocorreu. Falou há bocado na eventualidade de razões económicas estarem a impedir alguns alunos de continuar os seus estudos. Mas há um fundo de apoio ao estudante e há uma ação social escolar, ou seja, os alunos mais carenciados podem recorrer. Felizmente que todos os alunos que cumprem os critérios que estão estabelecidos para a atribuição de bolsa não têm havido falta de dinheiro para pagamento das bolsas. Isto é uma realidade e que é de realçar. Eu diria que as pessoas, porventura, com mais dificuldades são aquelas que têm um limiar de rendimentos em que já começam a não ser elegíveis, porque o que conta é o rendimento líquido das famílias. E há famílias endividadas, famílias que têm... Não entra aqui, por exemplo, antigamente havia, há uns anos bons atrás, havia uma dedução, por exemplo, quando havia empréstimos para a habitação, despesas com saúde, e agora isso não há nenhuma dedução. Não são elegíveis. Portanto, há situações de famílias que têm um rendimento bastante razoável, mas que só aquilo que é a prestação da casa leva logo grande parte, mais de metade desse rendimento. Portanto, diria que são pessoas que têm, até que teriam uma vida mais afogada, que são aquelas que hoje em dia poderão ter mais dificuldades. Os alunos que são efetivamente carenciados têm bolsa garantida que chega quase ao valor do ordenado mínimo nacional. Portanto, por aí não há esse problema. Depois, há outras dificuldades também, é quando se reprova a partir de determinado número de anos, quando se reprova 2 anos, nessa altura perde-se a bolsa. E há muitas situações dessas, não é? Sr. Presidente, eles não estão aqui para reprovar. Mas eles não estão aqui, exatamente. E, portanto, aqui o sucesso é fundamental para que as pessoas possam manter a bolsa, e isso percebe-se, e o dinheiro dos contribuintes não pode ser, não pode ser utilizado para pessoas que de facto... Para diletantes. Exatamente. Está agora um bocadinho em cima da mesa o processo BizDirect. Como começou este processo que trouxe para Viseu o Centro de Competências da BizDirect em Tecnologia Microsoft? Como começou? Porque parece-me que neste momento há alguma poeira, há algum ruído em torno disto. Foi o IPV, foi a Câmara de Viseu, foi alguma outra instituição? Quem trouxe? Nós tivemos conhecimento deste projeto, da intenção da SONAI, da BizDirect, em promover um centro de competências que acabou por ser acordado e ser assinado o protocolo na semana passada. Queriam instalar numa instituição de ensino superior. Tivemos esse conhecimento de uma forma informal, através de um docente da Escola de Tecnologia que falou nisso, ou o diretor do curso de informática da escola, que tomou a iniciativa de fazer um contacto exploratório, perguntar, ter conhecimento da situação e gostaria de saber mais pormenores, qual é a ideia deles, que tipo de centro é que eles queriam instalar. Isso acabou por a seguir haver um contacto e um retorno por parte da BizDirect, pedindo elementos à escola sobre o número de alunos, sobre o plano de estudos dos cursos, que quiseram ter alguma informação mais detalhada daquilo que eram as áreas de formação em que eles estavam interessados. A seguir marcaram eles próprios, pediram uma reunião com a direção da escola. Isso ocorreu no início de dezembro. Eu tive conhecimento nesse dia em que houve essa reunião, estava para fora, e quando tive a informação do diretor da escola como é que tinha corrido a reunião, fui diretamente à escola. Quando vinha de regresso, fui diretamente à escola, fiz um contacto com o diretor da empresa, manifestei o nosso interesse. Na altura, o diretor da escola disse: isso é um assunto que eu não consigo resolver, não tenho autonomia para resolver esta situação. Eu achei que o projeto era muito interessante, que a ideia era muito interessante, telefonei para o diretor da empresa. Passado 3 dias, estávamos a fazer a primeira reunião aqui. Depois disso, eles disseram que estavam interessados em ter uma reunião também com a Câmara Municipal, que havia aspectos em que eles queriam discutir de facto com a Câmara Municipal. Da parte que nos toca, tivemos a informação de que eles conheciam a qualidade de formação por nós ministrada, tinham esse conhecimento. Diz: o Politécnico não é só conhecido em Viseu, é conhecido em todo o país.
A questão depois física, de instalações, tudo isso, nós tínhamos disponibilidade, porque tínhamos inaugurado em setembro a nossa incubadora, o CITEC, como nós designámos na altura, Centro de Inovação e Transferência de Tecnologia do Instituto, estava equipado, estava mobilizado, estava pronto a ser utilizado, que foi uma vantagem também que nós tivemos. E depois já aqui uma componente importante, é que Viseu é tido como uma cidade com qualidade de vida e eles entendiam que era bom ficar num local onde as pessoas, os colaboradores, gostassem de viver e não tivessem tentados a sair com facilidade. Portanto, eles querem, o que está combinado foi que a contratação seria a preferência por estudantes do Instituto, até porque nós também temos que formatar um pouco a nossa formação à medida do centro, nós vamos ter que incluir nos programas de algumas disciplinas aquilo que são os conteúdos relativos à tecnologia Microsoft, para depois ser mais fácil a adaptação deles na entrada. Eu próprio fiz um contato com o Presidente da Câmara Municipal no sentido de marcar a reunião com a direção da empresa, fizemos essa reunião, a reunião da Câmara correu bem. Aquilo que eram as questões que eles colocaram foram bem respondidas e depois disto, tivemos aqui um período em que, sem qualquer contacto, a seguir fomos novamente contactados com a empresa já para nos ir a parte dos pormenores de práticos da votação, porque há contrapartidas de parte a parte que tinham de ser garantidas, o princípio da universidade, tinham de pagar a utilização de espaço, etc. Então temos depois a negociação mais prática, um protocolo específico que foi assinado, não foi público, mas foi assinado entre o Instituto e a empresa. E portanto, foi marcado então, com as três partes, para a Câmara, possam, no novo dos passos, conseguir a assinatura do protocolo. Se me permite, então, é todo o mérito da vossa iniciativa. Eu não posso dizer uma coisa dessa, na medida, por um lado também, acho que a Câmara teve aqui um papel de abertura, de grande abertura, de colaboração, que foi importante e não seria possível que isto ficasse firmado sem que houvesse, de facto, a parceria da Câmara. Isto era uma exigência da própria empresa. Queria que o que ficasse acordado envolvesse não só a instituição de ensino superior, mas a Câmara. Portanto, eu diria que isto de algum modo, que aqui houve mérito das várias partes. Houve mérito das várias partes. Embora, de facto, as instalações são nossas, a formação é nossa. A iniciativa foi nossa. E nós, daquilo que é parte do conhecimento e o processo, iniciou-se, como eu disse, com um contacto, nem foi diretamente comigo, foi com os responsáveis da escola, e o seu dono nesse aspecto também. Não quero ficar com aquilo que são os louros que a escola deve ter e que acho que fica bem ser reconhecido neste processo. Tem um papel bastante importante e é o trabalho que a escola tem desenvolvido ao longo deste tempo que permitiu que isto acontecesse. Se não houvesse qualidade de formação, não havia investimento. Portanto, isto é um conjunto de fatores que se foram juntando e a história é esta. Muito bem. Qual é a importância deste centro para a nossa região, a região de Viseu, e para o Instituto Politécnico de Viseu? Este centro é importante, de facto, para o Instituto é muito importante. Por um lado, para mim é o certificado de garantia de qualidade. Nós temos o Instituto certificado, mas eu diria que este é uma certificação com um valor intrínseco muito mais significativo. Portanto, acho que isto é importante não só para o curso para os alunos de informática e para os alunos de gestão, mas também é importante para todos os restantes cursos do Instituto. É um reconhecimento de qualidade. Depois, tem a vantagem de nos permitir, de facto, temos algumas parcerias, de projetos conjuntos, projetos que podem vir a ser financiados até por fundos comunitários, portanto, permite o desenvolvimento de investigação aplicada em parceria com a própria empresa e também é importante para a empresa nesse aspecto, essa parceria connosco. Permite a criação de 150 postos de trabalho em que a prioridade é dada a estudantes do Instituto. E 150 postos de trabalho vão criar-se em que timing? Neste momento é muito difícil nós avaliarmos, o objetivo é este ano, conseguimos chegar ao final do ano já com 30 postos de trabalho. Eles queriam começar com 15, desde o início disseram, nós queremos arrancar com 15, alargar até aos 30 e tão rápido quanto possível chegar aos 150. Mas isso vai depender do volume de negócios que eles vão conseguir. O centro é um centro internacional, é o único centro em tecnologia Microsoft na Europa, portanto foi criado para o mercado global, não é para o mercado nacional, também será naturalmente, mas orientado para o mercado global e principalmente para a Europa. Este tipo de centros, o que existe é nos países do Oriente, a Índia e na China, tudo isso. Não há no mundo ocidental um centro com estas características, portanto eu acho que tem essa mais-valia para nós também. E vai depender muito do volume de negócios que a empresa consiga alcançar, que justifica a contratação das pessoas, naturalmente. Não é? De qualquer modo, isto, como disse, é importante para o Instituto nesta vertente, permite que nós compramos, enquadra-se, nós temos aceito este projeto, está intrínseco à nossa missão de ligação com a sociedade, de transferência do conhecimento, portanto isto tem, como disse, há aqui estas vantagens. Para a cidade de Viseu é muito importante porque
o Viseu vai ficar nesta área um centro de negócio internacional. É natural que haja aqui reuniões de negócios, congressos, encontros, etc., que vai trazer aqui muita gente de outros países, portanto vai ter implicações na nossa unidade hoteleira, na nossa restauração, no nosso turismo, e portanto vai dar visibilidade de facto a Viseu, a Viseu é a região de Viseu, e pode inclusive poder alavancar no futuro até a vinda de outro tipo de negócios que muitas vezes trazem os outros, e o conhecimento de investidores estrangeiros que possam fazer uma visita aqui às instalações, até porque não haver a possibilidade de facto, como disse, de criar noutras áreas outros tipos de unidades semelhantes. De certa forma já falámos neste assunto, mas fazemos um pequeno feedback. Como encara o futuro do Instituto Politécnico de Viseu num momento de dificuldades acrescidas, não só oriundas dos cortes orçamentais nas dotações da tutela, como também dos graves problemas de sobrevivência financeira da maioria das famílias portuguesas que não têm possibilidade de pagar os estudos? Já fizemos, há cerca de 4 anos, fechámos o polo da Escola Superior de Educação na Lamego, manteve-se a Escola Superior de Tecnologia, para manter a Escola Superior de Tecnologia que está lá. Fiz fusões de serviços aqui, os serviços administrativos do SAS. O SAS tem autonomia financeira, mas neste momento os serviços administrativos são comuns aos do Instituto. Tem gestão separada, mas a parte dos serviços dá apoio às duas entidades enquanto tal. Então, de certa maneira, eles prepararam-se de uma forma profilática. Se não fosse isso, estávamos em ruptura completa. Nós temos vindo a fazer um ajustamento ao longo deste tempo e só isso é que permitiu que a gente, com as reduções todas, conseguisse aguentar. Nós temos tido várias pessoas que pediram a apresentação, quer professores, quer funcionários, eu diria que já são algumas dezenas, porventura. Nós temos atualmente, entre professores e funcionários, temos já à volta de 650 pessoas, já tivemos cerca de 700. E temos procurado, não a redução de despesa, as despesas com o pessoal têm o maior peso neste momento, o grande peso que nós temos de despesa são as despesas com o pessoal, porque o resto já foi tudo cortado, não é? Tirando isso é água, luz e telefone e pouco mais, porque a parte de investimento já não temos margem nenhuma para nada, e temos conseguido esse ajustamento fundamentalmente através da não substituição de reformados. É isso que tem sido a nossa política, houve redução de várias dezenas de funcionários que nós, concentrando serviços, fazendo aqui alterações internas, temos conseguido aguentar e manter com muita dificuldade e com uma sobrecarga muito grande para as pessoas. Daí isso começa a ser hoje em dia difícil de aumentar, de conseguir continuar a fazer. Até porque também começa a haver gente, já não há tanta gente assim para pedir a apresentação, entretanto. Mas, de qualquer das maneiras, este estado de coisas terá consequências. Que consequências para a sociedade portuguesa em geral? Para a sociedade portuguesa em geral. Mas mesmo ao Instituto, este ano, eu consegui chegar ao final deste ano praticamente com o orçamento equilibrado, com uma ligeira entrada naquilo que são as nossas poupanças, mas que também tem a ver com o investimento. Eu acabei de pagar a obra ainda da incubadora e do pavilhão no final do ano, e portanto há aqui uma verba que foi destinada para a obra, que agora vai deixar de ser este ano, e se não fosse isso eu tinha conseguido chegar com o orçamento equilibrado. Mas nós vamos ter uma redução orçamental durante o ano 2014 que é superior a €1 milhão. E esta é que é a nossa grande dificuldade. Agora, engenheiro Fernando Sebastião, a nível nacional, uma projeção. O senhor tem aqui a casa completamente arrumada, não é? Não prevê grandes desfuncionamentos futuros, mas se calhar a nível nacional as coisas não serão, e nomeadamente nos grandes centros urbanos, não serão assim tão fáceis. Nós de facto, procuramos ao longo do tempo ir arrumando a casa, não entrar em aventuras. Podíamos ter criado mais uns quantos cursos, como aconteceu porventura em algumas situações. Tivemos sempre um cuidado muito grande e com a ideia e com a convicção, eu diria que na última década já havia a ideia de que nós íamos entrar numa situação de crise e, portanto, já começava a ser sentidas algumas dificuldades. Tivemos esse cuidado, procuramos poupar sempre que foi possível, conseguimos ter algumas poupanças que nos têm ajudado agora para a gente fazer uma gestão um pouco mais com menos pressão. Este ano, apesar de tudo, e de uma maneira geral, eu acho que não há nenhuma instituição que não esteja a passar por grandes dificuldades. E o orçamento que nós temos para o ano em curso não vai chegar.
E por isso é que tem havido estas tomadas de posição dos reitores e dos presidentes politécnicos, no sentido de que não é possível cortar mais. Nós tivemos um corte de 30%. Se toda a administração pública tivesse sido um corte de 30%, o déficit já tinha acabado há um tempo. Portanto, o nosso orçamento já foi feito. E cima disto não faz sentido. Nós já cortámos tudo aquilo que podíamos cortar. E, portanto, ou seja, daqui para a frente nós temos que exigir que pague efetivamente as despesas reais que nós temos, porque é a única forma da instituição se poder manter com qualidade reconhecida. Ou seja, nós este ano vai ser um ano certamente de reivindicação junto do Governo para que, eu estou convencido que a partir de meados do ano vai haver muitas instituições a dizer que já começam a ter dinheiro, falta dinheiro para funcionamento. E nós estamos incluídos um pouco nisso. Concorda com alguma proposta no sentido do ensino superior escolar, do ensino escolar obrigatório passar do 12º para o 9º ano? E quais as consequências daí advinentes? Não posso deixar de discordar profundamente. Acho que isso é uma visão perfeitamente retrógrada e conservadora que vai contra tudo aquilo que são, inclusive, as metas da União Europeia, os rastros da União Europeia em relação à qualificação das pessoas. Se o país quer ser um país desenvolvido, tem que apostar na formação, na qualificação, preparar as pessoas para aquilo que é o mundo global em que se vive, preparar recursos humanos para as empresas para serem inovadoras, competitivas a nível internacional. Isso não vai lá com uma visão tradicional, porventura, de antes de 25 de Abril, em que as pessoas das classes mais privilegiadas que tiravam um curso superior e os filhos dos trabalhadores iam trabalhar na agricultura e iam trabalhar em profissões daquelas que são mais duras e menos bem pagas, não é? Isso está fora de questão. Aliás, eu até em relação a isso, tive recentemente numa comunicação que eu fiz num outro fórum, em que tive a tirar alguns dados, tive a recolher alguns dados sobre a comparação portuguesa com a União Europeia. 73% da população entre os 25 e os 64 anos da Europa, da média europeia, tem ensino secundário completo e Portugal só tem 35%. E no nível etário entre os 20 e os 24 anos, Portugal tem 64%, quando a Europa tem já de média 80%. Portanto, nós temos que nos aproximar dos padrões da Europa e não afastarmos. Portanto, isso não faz nenhum sentido e eu espero que de facto haja bom senso por parte de quem manda no sentido disto. Eu acho que isso foi uma grande conquista do 12º ano obrigatório e não é andar para trás, acho que era muito mau para o país. Deixe-me acabar esta entrevista, peço-lhe uma palavra, dou-lhe duas à escolha, o que é redutor, e peço-lhe uma palavra. As últimas declarações do Ministro da Tutela sobre o papel dos politécnicos, as últimas declarações foram felizes ou infelizes? Não, as últimas declarações foram infelizes e eu julgo que o Ministro já terá reconhecido isso de algum modo, porque aquilo que foi posto em causa a qualidade do ensino do Ministério da Escola Superior de Educação, de facto não faz sentido. E isto é facilmente comprovado rapidamente. Em primeiro lugar, os currículos, os planos de estudo estão muito regulamentados. Os planos de estudo são praticamente iguais, quer entre as várias ESs, quer também com as próprias universidades. Aqui, o número de créditos de cada área, de matemática, de português, tudo isso está regulamentado. Depois, há uma agência de avaliação e acreditação que vai avaliar efetivamente a qualidade, com visitas ao local, com análise do plano de estudos, dos programas das disciplinas, com reuniões com os alunos, com reuniões com os professores, com reuniões com os funcionários das escolas. A avaliação é profunda. Depois há uma lei que é a Lei de Graus e Diplomas, que determina a qualificação que o corpo docente tem que ter para que o curso possa ser acreditado. E obrigatoriamente tem que ter mais de 60%, tem que ter no mínimo 50% de professores doutorados. No caso concreto da Escola Superior de Educação de Viseu, esse valor já estamos acima dos 50%. O curso pode ser acreditado de forma condicional por 1 ano, 2 anos, 3 anos, ou pode ser acreditado sem quaisquer condições por máximo 5 anos. O nosso curso está acreditado por 5 anos. Aliás, a Escola Superior de Educação, aquilo que começaram, agora têm outras áreas de formação, que foram se adaptando ao longo do tempo, mas sempre foram escolas de formação de professores. Além da formação para o ensino básico, que foram sempre eles que fizeram e que ajudaram aquilo que vinha dos antigos magistérios primários e das escolas de educadores de infância, também asseguraram sempre a formação contínua e a personalização em serviços dos professores do próprio ensino secundário. Portanto, há aqui uma tradição muito grande e há uma qualidade que eu acho que é efetivamente reconhecida e, portanto, não foi o dia mais feliz para o nosso Ministro e eu espero que, de facto, agora... Há dias assim, há dias menos. Sr. Presidente, muito obrigado pelas suas palavras.